E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa terceira aula da disciplina de História da Antiguidade Ocidental. O tema dessa aula é o conjunto das relações entre história antiga e história global, né? E se essas relações são possíveis e até mesmo necessárias ou desejáveis. Eu quero explorar um pouco isso nessa aula. Para a gente tratar desses contatos, pontos de confluência, até de afastamentos entre a história antiga e a história global, eu dividi a discussão em quatro partes. Primeiro, a gente faz uma retomada dessas relações gerais entre o eurocentrismo e a história, né? A disciplina histórica fortemente marcada pelo eurocentrismo desde a sua fundação, né? E dá para entender a história como parte do projeto eurocêntrico de construção de uma narrativa da origem das coisas, né? Da civilização, das sociedades particulares e do universo como um todo. Uma segunda parte é dedicada a uma apresentação, ainda que muito breve, desse campo recente que é a chamada história global, ou para alguns, nova história global. A gente vai ver um pouco as discordâncias dos autores em como definir esse campo, né, e quais são as linhas de força, quais são as abordagens que concorrem dentro do campo para definir o que, né, afinal, do que trata a tal da história global. Na terceira parte, a gente vai discutir os caminhos que levaram a uma renovação da história antiga após as duras críticas sofridas nos anos principalmente 70, 80 e 90 ao eurocentrismo da história antiga. Como que a história antiga vai reagir ou reagiu a esses ataques, a essas críticas? Surgiu, a partir dos anos 90, uma nova história antiga e é isso que eu quero argumentar aqui. E, finalmente, eu quero tratar com vocês alguns, ainda que de um modo tateante, né, um esboço de uma história antiga global. Né, tanto mapear os esforços, né, os caminhos que já têm sido feitos para permitir um diálogo mais intenso entre a história antiga e a história global, quanto uma proposta aqui que eu quero trabalhar com vocês ao longo de toda a disciplina. Eu vou apresentar esse primeiro esboço aqui agora para vocês. Bom, eurocentrismo e história. Né? A gente discutiu isso nas aulas anteriores, o modo como as projeções europeias sobre o tempo e o passado conformaram a nossa concepção histórica. Né? A Europa, os europeus e, no sentido mais amplo, né, os ocidentais, incluindo principalmente os norte-americanos, construindo uma narrativa da história do mundo baseada nas origens dos traços civilizatórios europeus. A história foi vista como uma espécie de sucessão de civilizações, né, o que Norberto Guarinello chama de corrida de revezamento civilizatório, em que cada civilização, povo ou sociedade dá uma contribuição para a civilização, no singular. Né? Os egípcios contribuem com o Estado, a Mesopotâmia com a escrita, fenícios com o comércio, judeus com o monoteísmo, gregos com a razão e romanos com o direito. E daí a história vai para a Idade Média com desenvolvimentos próprios. Essa seleção de traços ou de atributos civilizatórios é uma seleção eurocêntrica, ou seja, a sociedade moderna, ocidental, reflete sobre si mesma, encontra seus traços distintivos e joga para o passado essa busca pelas origens. É quase uma pescaria historiográfica, né? De você jogar lá e ver qual peixe que vai morder a sua isca para ter essa identidade civilizatória. Isso faz com que a história do mundo seja dividida em histórias das sociedades que contribuíram para o caminho da civilização e que resultaria esse caminho na sociedade ou na civilização europeia, ocidental, moderna, e as outras sociedades que estavam esperando o contato com os europeus, ou os ocidentais, ou os modernos, para entrar na história. A gente vê isso claramente na história do Brasil. A invasão portuguesa de 1500 é tomada, é tratada como um marco divisor de uma pré-história e de uma história. Ou seja, a história do Brasil ela tem essa clivagem. Uma história pré-contato com os europeus, né, em que estava afastado do caminho geral da civilização, e uma história pós-contato com os europeus, e que daí ela se torna propriamente história. Essas sociedades não ocidentais, ou sociedades anteriores ao contato com o Ocidente, são relegadas à antropologia. A antropologia ela vai se constituir como uma disciplina, um discurso sobre a alteridade, sobre a diferença, sobre o outro, enquanto a história se constitui como um discurso sobre a identidade, sobre o eu, sobre o nós, sobre a civilização. Isso é eurocêntrico, ou seja, os atributos que identificam a civilização são aqueles que existem na Europa. E isso estabelece uma régua para todas as sociedades do mundo avaliarem em que estágio
estão. Isso é bastante problemático, né? Vamos pensar um pouco sobre esses atributos que estão associados à própria modernidade. Normalmente a modernidade se pensa nos termos de uma sociedade de livre mercado e que defende a livre concorrência dos indivíduos, proprietários privados, que no mercado encontram e produzem equivalências entre os produtos do seu trabalho, sem uma intervenção muito rígida do Estado, das classes, dos estamentos e das castas. Ou seja, a sociedade moderna é a sociedade da livre iniciativa econômica. Um outro elemento é o conjunto das liberdades individuais e políticas. Ou seja, os seres humanos são livres, né, têm liberdade de pensamento, liberdade religiosa e também liberdade de representação e participação política contra o absolutismo. Além disso, as sociedades modernas normalmente se pensam em termos de sociedades laicizadas, em que o Estado não tem uma confessionalidade, não tem uma religião, o Estado é laico, né, e as pessoas podem professar as religiões que quiserem, ou mesmo não professar nenhuma religião. E as instituições se tornam cada vez menos clericais e mais mundanas, mais seculares, sem o controle direto da igreja ou de instituições religiosas. Isso leva a uma sociedade mais racionalista, né, dominada pela ciência, em que a ciência aponta os caminhos e não os mitos, não as tradições vistas como antiquadas, né, vistas como supersticiosas ou primitivas. Finalmente, a modernidade se pensa, em geral, em termos de direitos humanos e de igualdade, né? Se essa igualdade é mais social ou meramente política, é uma discussão que as sociedades modernas vão lidar, mas normalmente esse é o consenso. Os seres humanos têm direitos gerais, abstratos, na modernidade, que não são respeitados nas sociedades não ocidentais. Então é bastante comum a gente pensar na Europa como esse modelo de sociedade moderna, civilizada, avançada, que garante a liberdade individual e coletiva ao mesmo tempo, por oposição às sociedades não ocidentais, os árabes, os chineses, os comunistas, os latino-americanos, bagunçados demais, autoritários demais, fanáticos e supersticiosos demais para conseguir atingir a modernidade. Então, os outros não ocidentais são vistos em termos de uma modernidade incompleta e que precisam se aproximar do modelo europeu para conseguirem se modernizar. Essa é, em linhas gerais, a teoria da modernização, ou seja, que as sociedades precisam se modernizar, ou seja, adotar traços culturais semelhantes àqueles traços culturais da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, do Ocidente, de modo a se desenvolver, a avançar, a chegar ao progresso social. Isso, em alguns casos, significou, inclusive, importar monarcas europeus, como no México, e em outros territórios, para dar um ar mais europeu, para dar essa racionalidade moderna para uma dada sociedade. No entanto, o século XX mostrou que isso é um pouco distante da verdade. A proposta, a ideologia da modernidade, né, que se apresentava como defendendo as liberdades individuais, os direitos, a razão e por aí vai, para os povos colonizados pelos impérios europeus, se mostrou como um avesso. Né? Era o avesso dessa promessa libertadora. Quando a gente pensa do ponto de vista da experiência colonial, periférica, a modernidade não é o mundo do livre mercado e livre concorrência, é o mundo do capitalismo monopolista, né? Do controle de alguns conglomerados de empresas sobre setores inteiros da economia, definindo preços, definindo salários em associação com estados. Não é o terreno da liberdade individual, da democracia, da liberdade política. É o terreno do imperialismo, em que as populações são forçadas a ceder o seu trabalho, ceder seus corpos, ceder seus recursos, sob o risco de serem absolutamente exterminadas, como aconteceu em várias situações na América, na Ásia e na África. Não é um mundo da laicidade e da secularização, isso é um mundo da intolerância cristã, em que as religiões locais, as religiões tradicionais desses vários territórios não eram reconhecidas nem mesmo como religiões. Eram magias, superstições que deveriam ser combatidas. A modernidade não é o racionalismo e o cientificismo. É o mundo da racionalidade ou da razão instrumental, que leva no limite ao ecocídio. Ou seja, os saberes e o conhecimento são usados na luta do homem contra a natureza, visando o domínio da natureza, sem uma relação de simbiose. O que pode significar que territórios considerados sagrados por diversas populações sejam vistos apenas como fontes de matéria-prima
e os biomas, os ecossistemas estabelecidos naquele lugar podem ser absolutamente destruídos e devastados. Por fim, a promessa de uma sociedade baseada nos direitos humanos, né, básicos dos cidadãos, dos homens e das mulheres, se manifesta em termos de reprodução das distinções sociais na lógica do patriarcado, né, da dominação do homem ou dos homens sobre as mulheres, do racismo, do genocídio e do sexismo, né, ligado à heteronormatividade e outras formas de dominação. Ou seja, o que parece ser uma sociedade ou uma promessa de sociedade livre, ela é absolutamente atravessada por violências. E isso é muito claro do ponto de vista da periferia. A periferia percebe o avesso da modernidade que é raramente perceptível, mesmo hoje, para aqueles que estão no centro do sistema e podem acreditar na teoria da modernização, de que basta todo mundo se aproximar da Europa para conseguir se livrar dessas heranças do passado. Essas violências não são heranças do passado. Muitas dessas violências foram levadas para esses territórios pelos próprios europeus. A escravidão moderna é um exemplo absolutamente eloquente, né? Havia escravidão na África, havia o tráfico de escravos na África, mas os europeus vão manobrar essas tradições escravistas, tornar elas muito mais brutais e vincular elas ao capitalismo, promovendo um genocídio extraordinário da população de várias etnias africanas, né? E a submissão dessas populações na condição de escravos nas Américas. Ou seja, isso tudo é um projeto que se provava falso, mas os europeus ainda poderiam fingir ou imaginar que era verdadeiro. Quando as colônias na África e na Ásia começam a lutar pela libertação, se libertando do jugo colonial dos países europeus, esse discurso ele não se sustenta mais. Ou seja, não se tratam apenas de povos que estão querendo defender as suas tradições primitivas. São povos lutando por autonomia e por uma dignidade básica, pelo direito de se autodeterminar e de não serem absolutamente explorados pelas potências imperialistas. As supostas vantagens que os imperialistas levaram para a África e para a Ásia não justificavam o genocídio e a exploração continuada. Do ponto de vista da consciência, era preciso, portanto, construir uma nova história. Ou seja, a história da África do Sul, a história da Gâmbia ou da Zâmbia, do Gabão, a história da China, a história da Índia, a história do Brasil, elas não se resumiam ao contato com os europeus e à busca por se assemelhar à sociedade ocidental moderna. Era preciso construir outras histórias, histórias que não tivessem esse subtexto de fazer todo mundo acreditar que era preciso se tornar mais ocidental. Ou seja, a modernidade ela se manifestou com uma violência, e essa violência tornava a construção de novas histórias uma urgência política. Para diversos casos, né, para sociedades que não têm tradição textual, o recurso foi confiar na memória, nas tradições populares, na cultura oral, para tentar reconstituir outras formas de história. E a gente vive isso também, né, esse movimento na UFSC, por meio da licenciatura indígena e da construção de histórias e historiografias feitas pelas próprias populações indígenas, o que barra, né, com o problema de que, para o período colonial, as únicas fontes textuais que nós temos são escritas, são organizadas pelos colonizadores. Como construir essas histórias? Essa é uma luta que tem sido feita desde pelo menos os anos 70 e 80 e que dão origem a essa expressão de crise da história. A história que entra em crise nos anos 70 e 80 é a história eurocêntrica, racista, imperialista e, no limite, genocida. É preciso construir novas histórias com novos métodos que não aqueles métodos europeus. Alguns vão defender que é preciso construir novos conceitos, né, para não se tornar refém de conceitos como modernidade, laicidade e o próprio Ocidente. Como fazer isso é o desafio que os historiadores têm lidado. E algumas das alternativas que surgiram a partir dos anos 70, principalmente, apontam para isso. Né? Uma de matriz principalmente marxista, né, mas também tem uma tradição francesa na Escola dos Análises, é a chamada história a partir de baixo. História dos trabalhadores, história das mulheres, história dos escravizados, história dos estrangeiros. Ou seja, o historiador, ao invés de reiterar a narrativa dos vencedores da história, aquilo que Walter Benjamin chamava de cortejo triunfal dos vencedores, e que o historiador historicista tinha empatia com esses vencedores,
é preciso o historiador fazer uma história a contrapelo, observar a vitória e a derrota e buscar a história dos perdedores, que não eram perdedores até que a luta tivesse acabado. Né? Então o historiador tem que reconstruir esse momento de perigo, né? Esse relampejar da história em que as dialéticas e dominações se tornam abertas e visíveis. Né? Thompson, né, um dos principais nomes do marxismo britânico na historiografia, ele vai propor a história dos operários do ponto de vista dos operários, para além de serem lá um dado dentro da estrutura produtiva, eles são uma classe que se constitui a si mesma, não determinadas pelas lógicas do capital exteriores a eles, mas em relação também a essas lógicas. Na Itália, vai se constituir, na Itália e na França, vai se constituir a chamada microhistória, que vai valorizar a experiência individual, singular, contra as grandes estruturas que são vistas como fenômenos que aconteceriam de qualquer jeito. Por exemplo, a formação do Estado Nacional. Isso aconteceria de qualquer jeito. Mas quando você observa no micro, você vê que, para alguns casos, dependia do curandeiro de uma aldeia para a decisão do Estado Nacional ser realmente efetivada num dado território. Ou seja, do ponto de vista do micro, você vê todas as mediações entre as grandes estruturas e a liberdade dos sujeitos, né? A tal da agência. Ou seja, qual é a liberdade dos sujeitos? Há essa liberdade? Há, e ela é observável do ponto de vista das ações cotidianas, do ponto de vista das ações individuais, ou seja, observando o micro dentro dessas grandes narrativas. A história cultural também vai se apresentar como uma alternativa. A história cultural vai mostrar como as representações, elas também se articulam a formas de poder. E é preciso criticar essas representações, e os grupos sociais continuamente criticam essas representações nas disputas pelo poder que, né, atravessa a sociedade como um todo. E, finalmente, na Índia, vai surgir um grupo dos chamados estudos subalternos, né, muito dominados, centrados na discussão sobre a história agrária indiana, né, porque os camponeses indianos eles não se submetem a um modelo da revolução comunista do campesinato europeu, e é preciso fazer uma história dos camponeses indianos e outras populações nos seus próprios termos, a partir das suas próprias lógicas. A história a partir de baixo, a microhistória, a história cultural, os estudos subalternos vão propor alternativas a essa grande narrativa, ou macro-narrativa, que se constituiu no século XIX, século XX, que, né, no fim, né, em última instância, defendia uma visão ocidentalista da história, que todo mundo chegaria aonde o Ocidente chegou por meio da submissão ao próprio Ocidente. A questão toda é que essas várias histórias, ou várias correntes, elas diluíram, né, ou fragmentaram essas grandes narrativas eurocêntricas e não propuseram nada no lugar. Então isso levanta a questão: nós precisamos de uma macronarrativa? Ou a história deve justamente desconstruir as grandes narrativas? A história deve mostrar lá os fragmentos históricos que não se submetem à grande narrativa eurocêntrica. A história deve se centrar na desconstrução e no fragmento? Ou é possível que a história reconstrua uma grande narrativa de modo não eurocêntrico? Muita gente vai defender que grande narrativa necessariamente é eurocêntrica, porque a gente cai dentro das categorias europeias, ocidentais, e a gente fica necessariamente refém disso. Eu e outros argumentam que é preciso reconstituir uma nova grande narrativa sob o risco de ficarmos presos à macronarrativa eurocêntrica. Enquanto a gente não propõe uma nova forma de contar a história do mundo que não tenha que resultar na afirmação e na ascensão no Ocidente, é sempre contra essa história que nós vamos lutar. Ou seja, se a gente continua lutando contra essa história, ela continua existindo, ela continua sendo ponto de referência. Ou seja, nós temos ferramentas, né, eu e outros argumentamos, para construir uma nova macronarrativa. E é desse ponto de vista, né, a partir dessa proposta, que estamos fazendo esse debate com a história global. O que é a tal da história global? Bom, existem alguns livros com esse título, né? Exatamente esse título. O que é história global? E as respostas são muito variadas. Para começar, é importante a gente distinguir, ainda que brevemente, as histórias universais, as histórias mundiais e as histórias globais. Já vou dizendo que a minha distinção ela é provisória, e muitos autores misturam e sobrepõem essas categorias de modos bastante criativos. Por história universal, aqui eu vou chamar
uma narrativa ou uma macronarrativa da história do mundo, centrada normalmente em filosofias da história. O nome principal dessa filosofia da história é ninguém mais ninguém menos que Hegel, né, um filósofo, estudioso, erudito alemão, que vai, no início do século XIX, na recém-fundada, né, em 1810, Universidade de Berlim, dá uma série de cursos de filosofia, filosofia do direito, lógica e também filosofia da história, em que ele vai propor que a história ela tem uma lógica, a história ela tem uma ordem. É um absurdo tentar explicar o sistema hegeliano da lógica e da história aqui, então eu vou apresentar apenas pinceladas, né? Uma forma de aproximação bastante superficial. Para o Hegel, a história é composta por histórias singulares de povos, né? Os povos são essas unidades ou conjuntos de seres humanos que não são apenas a soma de pessoas. Um povo tem uma unidade. Essa unidade é dada pelo espírito. Cada povo tem um espírito. Né? A gente imagina isso normalmente. Né? O brasileiro tem um espírito, que é a malandragem. Os norte-americanos têm um espírito, que é a conquista. Os alemães têm um espírito, que é a disciplina. Os japoneses têm um espírito, que é a ordem. Né? Os franceses têm um espírito, os italianos têm um outro espírito, os britânicos têm um outro espírito. Ou seja, o espírito do povo ele está consolidado e ele é visível nas realizações de um povo. Né? O espírito brasileiro da malandragem é vista tanto na nossa corrupção cotidiana nas formas de Estado, quanto naquilo que a gente ama, que é o futebol tipicamente brasileiro. A gente ama odiar o Neymar, mas o Neymar ele representa o que é o futebol brasileiro, que é o engano, é a malandragem, centrada no drible. Né? Para quem gosta de futebol, quando a gente assiste jogos, né, de times do Guardiola, o famoso Barcelona, né, de alguns anos atrás, era tudo muito regrado, era tudo muito sistemático e era terrível de ver, porque não tinha engano, né? Mal tinha drible, era uma coisa super sistemática. A gente quer ver a malandragem, porque é assim que a gente se reconhece enquanto brasileiro. Hegel ele vai dizer, não isso do futebol brasileiro, ele não estava preocupado com o Brasil até onde eu sei, muito menos com o futebol, que não existia, mas Hegel vai falar que, vai dizer que os povos têm um espírito, e os povos lutam para realizar aquilo que eles têm que realizar. Eles têm que realizar o seu espírito, eles têm que se realizar enquanto povos. Normalmente esse espírito do povo se consolida na sua forma de Estado. E, portanto, Hegel vai defender a autodeterminação dos povos. E, ao mesmo tempo, vai reforçar o papel do Estado como representando o espírito desses povos. Só que Hegel vai falar, a história é apenas um amontoado de povos lutando pela realização do seu espírito. Não tem nenhuma lógica subjacente a essa realização, a esses múltiplos povos. Hegel vai dizer que os povos, acima de tudo, são compostos por seres humanos. E há um espírito humano. Esse espírito humano, para Hegel, é a luta pela liberdade. O espírito humano quer se libertar dos outros seres humanos, né, na forma dos monarcas autoritários, se libertar de uma consciência enganosa, né, da igreja, ou do cristianismo, ou da superstição, e se realizar plenamente enquanto razão, livre da natureza, livre da consciência enganosa, livre dos outros seres humanos. Essa é a história, ou esse é o espírito que move a história humana. E é isso que explica por que alguns povos venceram outros em momentos decisivos. Por exemplo, como que as cidades gregas, as pequenas cidades gregas, conseguiram vencer o grandioso Império Persa nas guerras médicas entre 494 e 479 a.C. Hegel vai defender que os gregos venceram porque era preciso que eles vencessem, porque os gregos tinham uma noção de liberdade mais ampla que os persas. Por isso que os persas dão lugar aos gregos na sua caminhada histórica. Ou seja, é por isso que há uma sucessão de povos na história. Um povo ocupa um lugar na sucessão, não necessariamente pela sua contribuição à civilização, mas pela sua contribuição à conquista da liberdade pela humanidade. Portanto, há uma linha que liga Temístocles, Péricles, Alexandre, Júlio César, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte e o próprio Hegel. Ou seja, que vão trazer ou vão levar a humanidade, né, para a liberdade política e para a liberdade de pensamento. Essa é uma ideia muito interessante, né, ainda que seja completamente absurda. Né, o que a gente chama de espírito do povo, né, numa concepção hegeliana, são representações do povo. Né, o brasileiro não é malandro, essa é uma identidade
que tem que ser reforçada a partir de uma série de traços e de obras culturais, mas as identidades são necessariamente construídas e elas mudam ao longo do tempo. Não há nada natural, né, dentro desse povo, e sim a etnicidade, ou seja, a nossa identidade étnica, o nosso pertencimento a uma sociedade, ela é construída a partir de investimentos, às vezes milionários ou bilionários, para reforço dessa identidade. Por exemplo, a educação. A gente aprende a ser brasileiros, os norte-americanos aprendem a ser norte-americanos por meio do sistema educacional, por meio da cultura. Não é algo inato, não é algo que está no ar que a gente respira, na água que a gente bebe. A filosofia de Hegel, né, a filosofia da história de Hegel, em última instância, ela é extremamente eurocêntrica, porque ela cria essa trajetória de conquista da liberdade, subordinando os povos não ocidentais à posição de atrasados na sua luta pela liberdade, e caberia aos europeus libertarem esses povos. Escrever a história como a sucessão de povos, aumentando a noção de liberdade, é reiterar essa macronarrativa eurocêntrica que avalia os povos todos do planeta em função dos critérios do Ocidente. Uma segunda categoria importante para a gente distinguir da história global é a chamada história mundial. A história mundial ela é menos especulativa que a história universal e da filosofia da história, né, e ela tenta dar mais dignidade às outras histórias não ocidentais. O grande clássico da história mundial no século XX é esse livro The Rise of the West, né, ou A Ascensão do Ocidente, escrito por esse velhinho simpático que morreu em 2016, que é William McNeill. William McNeill ele vai publicar esse livro em 1963, né, e ele acredita na teoria da modernização. Né, apesar dos pesares, né, ele vai manter aquilo, ele vai dizer, ele vai construir a sua história centrada na história do Ocidente. No livro dele tem muita história da China, muita história da Índia, muita história do Islã. Mas ele vai argumentar que a história do Ocidente é a história da afirmação da modernidade que estava em disputa com o Islã, com a Índia e com a China. Até o século XVI, quando começa um processo de afirmação de domínio do Ocidente sobre o planeta. Esse processo começa no século XVI e vai resultar no século XIX na centralidade europeia nas relações mundiais. E por que os europeus conseguem ter essa centralidade? Porque eles desenvolvem a modernidade. A liberdade, os direitos, a razão, a técnica, a revolução industrial, a liberdade econômica. E os outros povos não conseguem fazer isso, então acabam perdendo na corrida. Ou seja, vocês percebem que tem uma filosofia da história, ela é muito parecida com a filosofia da história hegeliana. Não uma luta pela realização do seu espírito, né, como vai defender a fenomenologia do espírito de Hegel, mas uma luta pela construção da modernidade. Né? Não necessariamente autoconsciente, mas as coisas vão acontecendo. O livro do McNeill é um belo livro, mas profundamente eurocêntrico. Ele vai até publicar uma versão atualizada com meia-culpa do seu eurocentrismo nos anos 90, quando receber uma série de críticas. A história global, ela se distancia das chamadas histórias universais e das histórias mundiais a partir principalmente da crítica ao eurocentrismo. A crítica ao eurocentrismo é central nessa concepção de o que faz a história global, né, em relação à história mundial. Até há uma nova história mundial que incorpora também a crítica ao eurocentrismo, mas isso a gente pode falar em outros contextos também. O que é essa tal de história global? Bom, vamos perguntar para alguns autores que se colocaram essa questão. No livro de 1993, intitulado Conceitualizando a História Global, organizado por dois historiadores, um dos Estados Unidos, o Bruce Maslich, e o outro do Sri Lanka, que é o Ralph Buttyens, a história global é basicamente a história da globalização. Há uma tensão nesse livro, né, e nos seus vários capítulos, entre uma definição da história global como uma história que analisa fenômenos globais, por exemplo, o movimento operário, e uma história global que estuda o processo de globalização em si. Num texto posterior, o Maslich, né, num artigo publicado em 2006, intitulado História Global, o Maslich ele vai defender que história global é a história da globalização contemporânea. Né? Num trechinho, ele diz: a história global nos compele a questionar o que nós conhecemos acerca do nosso mundo e como nós o conhecemos. Em seus termos mais simples, a globalização
O objeto de estudo da história global nos leva além do eurocentrismo, do nacionalismo e dos modos paroquiais de pensamento, na direção de um mundo tanto de diferenças quanto de diferenças sendo transcendidas em nome da humanidade comum. Ou seja, a história global está centrada na globalização e ela tem um escopo mundial, é do mundo inteiro. Só que ela tem também uma autorreflexividade. Ela pensa sobre os seus próprios termos, sobre as categorias utilizadas para entender essa realidade. No mesmo ano de 2006, o Maslisch vai publicar este livro que é A Nova História Global. E aqui eu dou um destaque, né, para o velhinho simpático e a sua particularmente desorganizada mesa de trabalho. Nesse livro, A Nova História Global, o Maslisch vai dizer: nos termos mais simples, a nova história global é o estudo da nova globalização que surgiu algum tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Para ele, tem uma globalização que começa lá na expansão marítima, mas se intensifica na Revolução Industrial do século XIX, só que depois da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, se afirma uma nova globalização, que é o que a gente está acostumado a chamar de globalização contemporânea. E a nova história global, mais do que uma nova abordagem, se definia por esse objeto, estudar essa globalização. Uma autora que também vai se colocar essa questão, o que é história global, é a Pamela Crossley. A Crossley publica em 2008 um livro intitulado O que é História Global? Nesse livro, ela vai fazer um panorama de diversos debates bibliográficos, em particular, debatendo com Wallerstein e a teoria do sistema mundo, e ela vai entender a história global como um campo muito amplo. E ela vai evitar dar uma definição muito rígida de história global, ainda que no finalzinho do livro ela indique alguns caminhos. Escreveu a Pamela Crossley no livro de 2008. Uma grande quantidade de textos escritos por historiadores globais é sobre método e conceitos. Como historiadores avaliam a si próprios e aos demais, as abordagens à história global podem mudar rapidamente. Com efeito, a ideia da história universal ou global abrange uma verdadeira variedade de gêneros. Ela reconhece aqui que existem múltiplas formas de se escrever a história global e ela mistura, conscientemente, história mundial, história universal, ela não liga tanto para essas diferenças, ainda que apontando distinções importantes na concepção dela, é essa reflexão sobre os processos mais gerais. Ela vai dizer, já na conclusão do livro, que os historiadores globais anseiam por encontrar as chaves para a condição humana, vendo mais além das distorções dos últimos poucos séculos, vendo através dos edifícios deixados por impérios e hegemonias, as forças que dão forma aos destinos humanos durante todo o tempo passado e no futuro. Aqui ela pensa a história global em termos de uma história de longa duração e muito próximo do estruturalismo, ou seja, uma história que vê as forças que estão por trás do processo histórico e que organizam os tempos passados, presentes e que vão organizar também o futuro. Essa visão abrangente de uma história global como história estruturalista, de longa duração, também vai ter uma série de adeptos. Uma outra obra, e essa é a mais influente, sem dúvida nenhuma, e já tem uma tradução para o português de Portugal, e nos próximos anos deve sair uma tradução para o português brasileiro, é essa obra que tem o mesmo título do livro da Pamela Crossley, que é O que é História Global, de um autor alemão chamado Sebastian Conrad. O Conrad, nesse livro, ele mapeia os debates na época, do início da década de 2010, que compõem o campo da história global. Só que ele vai defender que a história global é uma abordagem distinta. Ele faz isso elencando algumas características da história global. Ele vai dizer que a história global é uma abordagem distinta com ênfase na noção de integração global ou transformação estruturada no nível global. Ou seja, quando transformações históricas acontecem em conexão, integrando diferentes regiões que fazem parte de uma mesma totalidade ou de uma mesma estrutura. Ele elenca, então, 6 pontos, ou 6 ênfases da história global. Primeiro ponto. Historiadores globais não se preocupam apenas com macro-perspectivas. Há também histórias micro-histórias globais. Os historiadores globais estão acostumados a pensar no macro, mas é possível também ver processos de integração, de interação, de contato, também no nível micro, por oposição à história mundial, bastante preocupada com uma grande ênfase nos processos macro, nas grandes narrativas. Os historiadores globais, o segundo ponto, experimentam noções alternativas de espaço.
seja, eles não estão restritos ao Estado Nacional, história do Brasil, história dos Estados Unidos, mas pensam em espaços outros, por exemplo, as histórias oceânicas, história do Atlântico Sul, história do Mar da China, também histórias hemisféricas, né? Ou seja, são noções outras de espaço para além dos estados nacionais. Terceiro ponto, histórias globais são essencialmente relacionais, ou seja, as sociedades que estão sendo analisadas, elas não são pensadas como continentes isolados dos seus contextos, né? Ou seja, a sociedade brasileira é só a sociedade brasileira. Não dá para entender a sociedade brasileira fora da sua relação com a África no período colonial, com os Estados Unidos no período contemporâneo, com a Europa ao longo da sua história moderna. Ou seja, as histórias das sociedades elas estão relacionadas. E o historiador global ele busca analisar a integração que permite essa relação entre eventos históricos. Isso leva ao quarto ponto, que é a história global faz parte da virada espacial mais ampla. É uma ênfase muito grande nos processos espaciais de aproximação ou distanciamento, de integração regional ou desregionalização ou desintegração, mas são processos propriamente espaciais, num diálogo muito forte, muito profícuo com a geografia. Isso é a chamada virada espacial, né, que afeta várias ciências humanas a partir dos anos 90. O quinto ponto é a ênfase na sincronicidade dos eventos históricos. Se o espaço é a variável determinante, o tempo é o tempo sincrônico. O historiador global ele procura eventos sincrônicos e, na medida do possível, conectados, né, a partir de uma causa comum ou de uma alimentação recíproca. Finalmente, muitas histórias globais são autorreflexivas acerca do problema do eurocentrismo. Ou seja, essa é uma característica que é central. A história global ela evita o eurocentrismo procurando narrativas outras além daquela narrativa que leva ao desenvolvimento do Ocidente. Essa é a definição do Conrad, mas ela não é lei, né? Vários outros historiadores têm outras definições. Se a gente pensa em história global em termos do seu objeto, ou seja, a história global é a história do globo, da globalização, das globalizações ao longo da história ou de fenômenos globais. Por exemplo, o movimento feminista, o movimento operário, a escravidão. É possível fazer uma história global da escravidão, do feminismo e da luta operária em termos globais, né? Porque eles não se restringem nem a um continente, nem a um Estado nacional. Se eu definir a história global como uma abordagem, eu posso defender que ela é uma história das conexões entre as sociedades, mas há também quem defenda que ela é uma história que compara diferentes sociedades, a Inglaterra e a China, a Índia e o Brasil, a partir de determinados critérios, ou ainda, como defende o Conrad, que é uma história que analisa a integração entre diferentes sociedades, para além da conexão e da comparação. Se a gente define, essa é uma forma que me agrada mais, a história global como um campo, ela é um campo de disputa entre diferentes objetos e diferentes abordagens. Tudo isso que eu falei está dentro do campo da história global. Os historiadores defendem dentro dos seus debates, né, como diz a Pamela Crossley, né, os historiadores se autoavaliam e avaliam uns aos outros dentro da construção do seu próprio campo de atuação, buscando relevância, buscando dar respostas para dilemas, para questões sociais. Dentro desse contexto, a gente pode mapear uma série de linhas que disputam a hegemonia na história global. O Conrad lista algumas, mas a lista é bastante ampla. Né? Aqui só mencionando a chamada Big History, ou História Grande, que coloca, né, a história da globalização dentro da história do cosmos, né? Começa no Big Bang. A História Profunda, Deep History, que também analisa esse processo de longuíssima duração, de milhões de anos, né? Por exemplo, a domesticação do fogo, a agricultura, os padrões de simbiose da espécie humana e os outros animais, são temas da história profunda. Há também a nova história mundial, né? A história de macroprocessos, que faz a crítica ao eurocentrismo, as talassologias, né? Estudos dos mares e dos oceanos como meios de integração, as histórias globais de alguma coisa, pode ser do século XIX, pode ser do hambúrguer, né? São histórias globais de algo, da historiografia, da escravidão, né? De fenômenos globais. Histórias transnacionais, como do feminismo, do movimento operário, daquilo que vai além das nações, mas para cujas histórias as nações são variáveis importantes. A história ambiental global, que analisa processos ambientais que afetam o globo inteiro e que são apropriados por cada sociedade, mas que elas têm um escopo, né, esses fenômenos têm um escopo global.
A microhistória global, que analisa, às vezes, por meio de uma aldeia, as conexões globais dessa aldeia com processos históricos que ultrapassam os continentes. A história conectada, que mostra processos se organizando de modo sincrônico em diferentes regiões por meio do contato histórico. A sociologia histórica, centrada nas macrocomparações, né, por exemplo, na possível industrialização da China na mesma época da Inglaterra, por que a China não se industrializou e a Inglaterra sim, né, um tema da sociologia histórica. E, finalmente, a análise dos sistemas mundo, né, que seria um passo além do processo de integração quando sociedades, economias e sistemas políticos formam totalidades. Tudo isso é possível dentro do campo da história global, que é a área de concentração do programa de pós-graduação da UFSC, né, e que vocês vão ver com diversos professores ao longo do curso. Espero que presencialmente em breve. A história antiga ela também passou por um processo de renovação. Né? A história antiga era profundamente eurocêntrica. Ela estava lá para estudar a origem dos traços civilizatórios do Ocidente, na Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Israel e por aí vai. Algumas das formas que a história antiga adotou para conseguir fazer a crítica ao eurocentrismo se concentram nessas duas opções. Primeiro, fazer uma história da historiografia, ou seja, os historiadores da antiguidade fazer uma história dos historiadores da antiguidade, desmontando os seus paradigmas eurocêntricos, e também uma história antiga a partir de baixo, né, que ainda é um projeto também em construção. Eu vou dar alguns exemplos disso. E também vale destacar aqui a história dos usos do passado, ou seja, como a antiguidade é retomada no mundo contemporâneo, moderno e contemporâneo, a partir de usos políticos muito concretos. Então vamos a alguns exemplos. Esse exemplo aqui é uma fonte de uma cidade na Itália central, que é Pietramonte, e que revela para a gente a intersecção entre trabalho, gênero e etnicidade na antiguidade. É uma telha aqui de terracota com uma inscrição que vocês conseguem ver aqui. A inscrição está em duas línguas, em etrusco e em latim. Está escrito: Dierênio Sati Detfri assinalou com o pé. Dierênio, amica, assinalou quando colocávamos as telhas. Detfri e amica provavelmente são nomes de escravas que são, né, propriedade desse tal de Herênio, né, possivelmente um aristocrata daquela localidade, e que inscreveram nessa telha que elas provavelmente estavam fazendo. Elas dizem aqui, a Detfri assinalou com o pé, e a amica, ou amiga, também assinalou quando colocavam as telhas. E se a gente amplia essa telha do século I a.C., a gente vê a marca do pé dessas duas prováveis escravas da antiguidade que deixaram a sua marca física e também inscrita nesse artefato que foi encontrado em escavações contemporâneas. Ou seja, é possível pensar aqui sobre as relações entre gênero, trabalho, relações sociais e etnicidade do ponto de vista dessas escravas. Ou seja, elas não estavam limitadas à história de serem objetos da ação dos outros, mas elas deixaram uma marca delas concreta, né, por meio do nome. A gente pode falar no nome delas e ver o tamanho do pé delas gravado nessa telha. Um outro exemplo é o estudo das apropriações culturais que são ativas pelas populações que estão entrando em interação. Um exemplo aqui vem da cidade de Khantos, na Lícia antiga, aqui no sul da Turquia, na região da Ásia Menor. É uma espécie de monumento que tem um debate, né, sobre a natureza desse monumento, mas o que eu quero destacar aqui são os traços tipicamente gregos, né? A gente olha aqui as colunas jônicas, uma arquitrave, o pedimento triangular com esculturas, aqui de estilo tipicamente grego, mas quando a gente observa no detalhe algumas dessas placas, a gente vê que ela está representando nobres persas, o sátrapa aqui da Lícia, sentado num trono, com o barrete frígio típico, né, do Mitra ou dos Smurfs, se vocês preferirem, aqui recebendo homenagens no trono, na sua posição de poder. Ou seja, esse é um monumento de tradição estética grega, mas que é apropriado pelos lícios e pelos persas para representar as suas próprias relações. Ou seja, esses povos não simplesmente se helenizaram, se tornaram gregos com contato com os maravilhosos gregos, mas eles vão se apropriar
criticamente dessas formas estéticas, a ponto de representar um persa aqui recebendo as homenagens de populações com características marcadamente gregas. Um outro exemplo aqui, já a gente chegando no final, são das apropriações da antiguidade, a recepção da antiguidade e os usos do passado. Isso daqui é um afresco, né, pintado numa parede do Palácio Velho em Florença, pintado por um artista italiano, Domenico Ghirlandaio, no finalzinho do século XV, intitulado Três Heróis Antigos, Décio Mus, Cipião Africano e Cícero. Esses três heróis são personagens da história da República Romana. O Décio Mus é um general, um cônsul que se sacrificou pela República para obter uma vitória. Ele literalmente se sacrificou, se colocou à morte. Cipião Africano é aquele que venceu Cartago, né, e garantiu e defendeu a independência e liberdade de Roma e construiu o Império Romano. Cícero é o orador, né, jurista, que defendeu as tradições republicanas contra as formas crescentes de poder monárquico em Roma. Se vocês repararem um detalhe aqui de Cícero, ele está segurando um fáscio, né, que é um machado rodeado de ramos de trigo amarrados, e que é um símbolo do poder e da força da República Romana. Ou seja, o trigo, ele isolado, ele é facilmente quebrável. Mas quando você une vários ramos de trigo, amarra eles, ele tem uma força de machado, você não consegue mais quebrar. Isso não é um símbolo do fascismo, pelo contrário, um símbolo da liberdade republicana de Florença contra as outras cidades italianas não tão republicanas assim. Isso daqui é propriamente fascismo. Mussolini, quando ele ascende ao poder na Itália, ele vai fazer uma grande obra, né, um grande projeto arqueológico, por assim dizer, que vai destruir também muitos monumentos, que é a construção de uma avenida que passa pelos antigos fóruns imperiais do centro de Roma, chamada Via dei Fori Imperiali. Ela liga aqui o Coliseu ao monumento de Vittorio Emanuel, né, que foi o responsável pela unificação da Itália na modernidade no século XIX. E essa Via dei Fori Imperiali, que é rodeada de ruínas da Roma antiga e imperial, ela foi palco para as paradas militares fascistas. Essa recuperação de Roma, né, com uma espécie de restauração do Império Romano, foi retomada pela propaganda fascista, como, por exemplo, nesse belíssimo cartaz futurista que vocês conseguem observar aqui o rosto imponente, né, típico de Mussolini, com o queixo para cima, né, sobre o Coliseu, e aqui com a representação da loba Capitolina e os dois gêmeos Rômulo e Remo, né, como se a Itália fascista fosse o renascimento do Império Romano, assim queria pelo menos a propaganda fascista. Uma apropriação bastante particular, né, norte-americana, mas que não é menos fascista, por isso é o filme Gladiador. Né? Não sei se vocês assistam, né? É um filme muito interessante, muito engraçado, mas a tônica do filme é Roma, o Império Romano está entregue à corrupção, senadores corruptos e imperadores malucos, e é preciso restaurar a ordem romana. O imperador que está morrendo, Marco Aurélio, ao invés de passar o poder para o seu filho, maluco, cômodo, ele resolve passar para um general, para um militar. Esse militar, ele vai ter a tarefa de suspender as instituições romanas para acabar com a corrupção e assim restaurar a república. Esse filme fez um sucesso espetacular, né? E é muito curioso ele ter feito sucesso no Brasil pelo fato de a gente ter vivido uma experiência ditatorial com exatamente esse argumento, em que os militares supostamente mais puros, eles iriam restaurar as instituições após um período de exceção. O Marco Aurélio, no filme, fala exatamente isso para o Maximus, né, para o Russell Crowe, que é o Gladiador. É um filme pró-ditadura, uma ditadura que defende as instituições republicanas, enquanto o poder legislativo, o Senado, são vistos como necessariamente corruptos e o poder executivo também deve ser descartado por meio de valores morais, pessoais. É o cômodo, né, o imperador apaixonado pela irmã com 1000 frustrações. Na ótima atuação do Joaquim Phoenix, que é especialista em fazer gente perturbada, do Coringa até aquele cara do Her lá que se apaixona pelo Windows. Um outro filme bastante nazista é o 300. Né? Aqui, falar rapidamente, né, o filme 300 ele mostra a oposição entre Esparta e a Pérsia. Né? Os espartanos são homens heterossexuais, o corpo definido, a barriga malhada e moralmente puros, e os persas são morenos,
meio homens, meio mulheres. O Rodrigo Santoro, Xerxes, aqui ele é muito grande, mas muito delicado, tem uma voz muito grave, mas ao mesmo tempo é feminina. Ele é forte, mas ele está cheio de joias. Na tenda de Xerxes tem pessoas deformadas, meio animais, lá tem monstros, tem religião, enquanto os espartanos são basicamente o sonho da Alemanha nazista. E o fato da última cena do Leônidas ser ele todo flechado, com os braços estendidos e as pernas unidas no chão, fazem associação com o cristianismo de um modo bastante perturbador nesse filme muito bizarro. Bom, essa nova história antiga, ela produziu, né, uma espécie de antídoto às críticas do eurocentrismo. Ela faz história do ponto de vista de baixo, história dos outros, né, e também ela faz a autocrítica do eurocentrismo da tradição da história antiga. Mas a questão é, e a gente volta para ela, né, a história antiga ela pode permitir uma macronarrativa ou ela fatalmente é uma macronarrativa eurocêntrica? É possível fazer uma macronarrativa não eurocêntrica? Alguns caminhos têm apontado que sim. Um deles é a realização de grandes projetos comparativos, por exemplo, aquele levado a cabo pelo historiador dinamarquês, o Mogens Hansen. O Hansen é diretor do Instituto Copenhagen de Estudo da Polis, e ele vai organizar um estudo comparativo de 30, e depois ele vai acrescentar mais casos, de culturas de cidade-estado. Meio que para falar, olha, os gregos antigos que viviam em cidade-estado não são únicos na história. Isso acontecia nos Andes, acontecia na Mesoamérica, aconteceu na China, na África, na Idade Média Europeia, em vários contextos. E, portanto, é possível comparar. Os estudos comparativos, eles mostram como que a excepcionalidade de gregos, romanos, egípcios e mesopotâmicos ela não existe, porque existem fenômenos muito semelhantes em outros contextos. A comparação é ótima para questionar a excepcionalidade, né? Os gregos não são miraculosos, porque existiam coisas muito semelhantes em outros contextos. Um outro exemplo é esse belíssimo livro, The Corrupting Sea, o Mar Corruptor, escrito por dois professores de Oxford, o Peregrine Horden e o Nicholas Purcell, que vão defender que a antiguidade pode ser pensada em termos de globalização. Só que ao invés da internet, o mar Mediterrâneo era esse espaço que facilitava a comunicação. O Mediterrâneo, pelas suas características ecológicas, né, de que ninguém poderia ficar limitado a uma região só do Mediterrâneo, as pessoas tinham que necessariamente se conectar a outras regiões para se alimentar, porque as microecologias não sustentavam uma comunidade minimamente grande, o Mediterrâneo forçava as pessoas à conexão. Isso é chamado mediterranismo, ou seja, o paradigma da globalização associado à história do Mediterrâneo antigo. Então, a história do Mediterrâneo não é uma história de sucessão de vários povos, e sim é uma história de diferentes sociedades interagindo de um modo melhor ou pior em relação às redes de interação e conexão. O vocabulário às vezes se aproxima muito do neoliberalismo e é algo para se ficar atento. Uma alternativa bastante interessante ao mediterranismo, que concorda com algumas teses, mas refina elas, é o livro História Antiga, do Norberto Guarinello. A gente leu um texto dele na aula passada, em que ele vai defender a mediterranização. Ou seja, o Mediterrâneo não é um espaço em que todo mundo está louco para se integrar e se não se integrar, morreu. Não. Há processos de integração, há processos de maior e menor mediterranização contra os quais as sociedades eventualmente podem lutar, mas que no final das contas resulta no Império Romano. O Império Romano ele é um resultado do acúmulo de trabalho morto de integração que acontece a partir de várias sociedades de vários caminhos no Mediterrâneo e que é marcado pela instituição de fronteiras gigantescas entre ricos e pobres. O Império Romano ele diminui as fronteiras mediterrânicas entre as várias sociedades, criando um espaço de proteção comum, mas ele aprofunda as fronteiras sociais. E isso é um dos elementos que vai contribuir para o fim do Império Romano. A partir dessas visões pioneiras de pensar os diálogos da história antiga com a história global, alguns experimentos têm sido feitos nos últimos anos que mostram a potencialidade disso, e para isso eu faço a referência ao texto que eu publiquei junto com o colega Irã Gebara da Silva, da Federal Rural de Pernambuco, intitulado História Antiga e História Global, que está no número, o penúltimo número da Revista Brasileira de História, lançado no início de 2020. Aqui tem alguns livros que mostram esses
contatos. Por exemplo, um projeto comparativo da história da Grécia Antiga com a China Antiga, aqui do Lloyd. Também o The Making of the Middle Sea, que é uma longuíssima história, um estudo quase de deep history da história do Mediterrâneo, né, de alguns milhares de anos até o período clássico. Um outro livro é o Greeks and Barbarians, do Kostas Vlassopoulos, que mostram as conexões, integrações e processos de globalização e glocalização entre os vários povos do mundo grego e das relações dos gregos com os bárbaros. Outro exemplo é um clássico da história do Antigo Oriente Próximo, que é o livro do Mário Liverani, O Antigo Oriente, tem tradução para o português, em que ele mostra o desenvolvimento de um sistema social no Oriente Próximo que respeita uma dialética entre períodos de dominação do palácio e períodos de força maior das aldeias. Né? O período de dominação do palácio a gente normalmente associa ao auge da civilização. Período de maior poder das aldeias, normalmente a gente pensa em termos de caos e crise. O Mário Liverani mostra que há uma competição entre estratégias de desenvolvimento concorrentes, divergentes. E por fim, esse belíssimo livro do Stanley Bernstein, que é O Mundo de 1000 a.C. a 300 depois de Cristo, em que ele vai mostrar que é possível construir uma história do ponto de vista da Afro-Eurásia como um todo, em processo de crescente integração. Esses são vários livros que eu recomendo a leitura e ao longo do curso a gente vai discutir alguns deles com maior detalhe. Eu concluo aqui essa apresentação dizendo que a gente vai ao longo do curso experimentar essas formas de interação entre história antiga e história global, destacando a importância de algumas categorias. A gente tem que se atentar para a categoria de totalidade. Totalidade não significa necessariamente todas as coisas, mas sim todas as coisas relacionadas entre si. E é assim que a gente pensa, por exemplo, a noção de mundo. Mundo não significa necessariamente o planeta Terra, mas pode significar um conjunto de fenômenos sociais que são articulados. Por exemplo, o mundo árabe, o mundo russo, o mundo islâmico, ou o mundo latino-americano, o mundo capitalista. Né? Como Brodel usava a noção de mundo. A mesma coisa para global e globalidade. Né? Não precisa significar global, mas também um processo de globalização. Também a gente tem que pensar na noção de centralidade. Há um discurso muito forte dentro da história global de questionar o fato de existirem centros históricos, como se fosse uma história completamente descentrada. Bom, os centros históricos não significam que são os únicos centros, existem outros centros. E a gente tem que pensar a competição entre diferentes centros históricos, e a gente ao longo do semestre vai trabalhar com alguns exemplos disso. É preciso pensar também sobre a importância dos graus de integração. Quando um viajante vai de um lugar para o outro, não quer dizer que aquelas regiões estão integradas. É um fenômeno fortuito. Mas o contato ele tem que ser permanente e tem que gerar transformações estruturadas, como vai dizer o Conrad. E há, a partir disso, uma dialética da regionalização. Quando uma região se forma, ela está negando outras regiões. Quando uma região se deforma ou se desregionaliza, é porque outras regiões estão se articulando. Ou seja, não existe vazio dentro da articulação espacial. A gente também vai ver bastante exemplo disso. E por fim, destaco a importância da categoria de entrelaçamento, em particular no termo grego simploqué, do Políbio, que é entrelaçamento no sentido têxtil. Ele vai mostrando como acontecimentos eles vão formando uma mesma trama, uma simploqué, um entrelaçamento que permite uma história integrada. No caso do Políbio, um historiador da Antiguidade, é uma história integrada no Mediterrâneo, no período helenístico, dominada pelo Império Romano. E isso me parece que é importante a gente articular com a noção de sobreposição de estruturas por meio da qual diferentes processos históricos se articulam formando totalidades a partir de módulos específicos. Bom, eu concluo aqui com esse tom bastante abstrato, mas nas próximas aulas eu quero experimentar um pouco essas categorias e quero que vocês já comecem a pensar nisso tudo. Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e a gente vai conversar mais daqui a pouquinho. Então é isso, pessoal. Aquele abraço.